Se você, dentista, posta conteúdo, aparece nas redes, tende a gerar autoridade, mas sente que ainda não atrai o paciente certo, fique ligado que esse vídeo é para você. Porque muitos profissionais estão produzindo conteúdo, mas poucos estão, de fato, construindo autoridade. Existe uma diferença grande entre essas duas coisas. Eu sou Rogério Pena e aqui nesse canal eu compartilho conteúdos riquíssimos sobre odontologia estética, posicionamento profissional e transformação de sorriso e uma construção, claro, de uma prática de alto padrão. Então já aproveita agora e se inscreva no nosso canal, porque toda semana eu trago conteúdos para dentistas que querem crescer com mais autoridade, mais valor percebido e mais sofisticação. E hoje eu quero falar sobre um tema que define o crescimento da clínica no cenário atual. Como construir autoridade digital como dentista e atrair com certeza o paciente certo. Porque a verdade é a seguinte, ter presença digital não significa ter autoridade. Ter seguidores não significa ter posicionamento. Postar antes e depois não significa gerar desejo qualificado. E aparecer muito não significa ser percebido como referência. Muitos dentistas confundem exposição com prestígio. E é exatamente por isso que produzem conteúdo o tempo todo. Mas continua atraindo pacientes rasos, curiosos, comparadores e extremamente sensíveis a preço. Autoridade digital não é sobre ser visto por todo mundo, é sobre ser percebido da forma certa pelas pessoas certas. O primeiro erro é achar que a autoridade vem da frequência e não da percepção. Tem muitos colegas presos nessa grande lógica. É preciso postar mais, eu preciso aparecer mais, eu preciso estar todo dia nas redes, eu preciso alimentar o algoritmo. Claro que consistência importa, mas consistência sem direção só multiplica ruído. Você pode postar todos os dias e ainda assim continuar sendo percebido como alguém comum, porque a autoridade não nasce apenas da repetição, ela nasce da impressão que você deixa. Do tipo da ideia que você sustenta, do nível da sua fala, da forma como você enxerga o seu trabalho. Da clareza com que você comunica a diferença, da sofisticação com que você educa o mercado. O problema de muitos dentistas não é a falta de conteúdo, é a falta da construção de percepção. Eles falam muito, mas, infelizmente, marcam muito pouco. E quando o conteúdo não marca, ele gera alcance, mas não constrói o principal, que é valor. O paciente certo não quer só ver resultado, ele quer entender quem está por trás do resultado. Esse é um ponto muito forte. Muitos colegas ainda acreditam que basta postar casos para gerar autoridade. Mostram apenas antes e depois. Mostram sorrisos muito bonitos. Eles mostram transformações visuais. Tudo isso, sim, é muito importante, claro. Mas isso sozinho não resolve nada. Porque o paciente não está apenas avaliando o caso, ele está avaliando principalmente o profissional. Ele quer entender como você pensa. Ele quer entender o que você valoriza. Ele quer entender se existe critério por trás da sua estética. Ele quer entender se você tem visão ou apenas uma simples execução. Ele quer entender se aquele resultado foi apenas uma sorte, repetição ou maturidade clínica. E é por isso que o conteúdo precisa ir muito além do visual. Ele precisa revelar pensamento. Quando o dentista ensina como enxerga a harmonia, naturalidade, imagem, segurança e posicionamento do sorriso, ele deixa de parecer apenas alguém que apenas faz. Ele passa a parecer alguém que entende. E quem entende em profundidade é percebido em outro nível. A autoridade digital se constrói muito mais pelo que você defende do que pelo que você mostra. Essa frase, ela é central. Autoridade não é só mostrar o trabalho, é sustentar visão. O dentista que quer ser apenas referência precisa defender ideias com clareza, ter princípios. Por exemplo, o que você acredita sobre naturalidade? O que você acredita sobre exagero na estética? E o que você acredita sobre paciente premium? O que você acredita sobre valor percebido? E o que você acredita sobre a responsabilidade de transformar um belo sorriso? Quando o profissional não defende nada, ele se dilui. Vira apenas mais um perfil postando casos. Frases soltas, rotina, bastidores genéricos. Agora, quando ele tem uma visão clara, repetida e educa o público, a partir dessa visão, algo muda. É um território mental. O paciente começa a associar você a certos valores, a certos critérios, a certa assinatura estética, a certo padrão de condução. E isso é muito mais forte do que pode parecer. O conteúdo do dentista, ele precisa parar de falar só do procedimento e começar a falar de decisão. Esse é um dos maiores ajustes que fazem diferença. Grande parte dos colegas ainda produz conteúdo centrado apenas no procedimento. O que é lente? Quanto dura? Como funciona? Quais são os tipos? Qual material é melhor? Tudo isso tem, claro, seu espaço. Mas se o conteúdo vive apenas nesse campo,
você reduz sua autoridade ao nível técnico básico. E o paciente passa a comparar você com qualquer outro, mesmo que você explique o mesmo assunto. Agora, se você, quando começa a produzir conteúdo de uma forma muito mais ampla sobre decisão, tudo muda. Como escolher o profissional certo, como evitar o resultado artificial, o que realmente define um sorriso sofisticado. Como a estética interfere na imagem e na confiança, porque pacientes premium escolhem diferente. Esse tipo de conteúdo eleva a conversa, e quem eleva a conversa se afasta da comparação simplista, porque deixa de falar apenas de o que e começa a falar de como pensar. O profissional que ensina o paciente a pensar melhor, ele ganha mais autoridade, muito mais rápido do que aquele que apenas entrega informação básica. Quem quer atrair paciente de alto padrão não pode ter conteúdo com um cara de varejo. Esse ponto ele é decisivo. Você pode até querer atender alto padrão, pode querer cobrar premium, pode querer sair da guerra do preço, mas se o seu conteúdo transmite superficialidade, urgência comercial ou estética genérica, você está sabotando a sua própria atração. Paciente de alto padrão, ele lê sinais, ele percebe linguagem, ele percebe refinamento, ele percebe excesso, percebe improviso. Ele percebe quando o conteúdo parece educativo e quando parece desespero por atenção. E isso muda a qualidade do público que você atrai. Conteúdo com cara de varejo atrai comparação. Conteúdo com cara de autoridade atrai confiança. Então a pergunta que o dentista precisa fazer é: o meu conteúdo está parecendo a comunicação de alguém que lidera ou de alguém que precisa convencer o tempo todo? A autoridade também depende da coerência entre imagem, fala e entrega. Não adianta ter um discurso sofisticado se o restante não acompanha. A autoridade digital é fortalecida quando existe coerência. O que você diz combina o que você mostra? A sua imagem combina com a proposta que você sustenta? A estética do seu conteúdo conversa com o público que você quer atrair? A forma como você fala transmite calma, critério e domínio? Ou transmite ansiedade, improviso e excesso de esforço? O paciente percebe coerência muito rápido, e coerência transmite estrutura. Quando tudo conversa, a autoridade sobe. Quando existe desalinhamento, a percepção quebra. Por isso, construir autoridade digital não é apenas gravar vídeos, é alinhar presença, alinhar a forma como você aparece, como você fala, como educa, como se posiciona e como sustenta a experiência depois que esse paciente chega até você. O dentista que quer gerar autoridade precisa parar de competir por atenção e começar a competir por profundidade. Essa virada ela é muito importante. Tem profissionais tentando vencer nas redes pelo gancho, pela trend, pela dancinha, pelo corte rápido, pela promessa chamativa. Não estou dizendo que o formato não importa. Importa e importa sim. Mas o problema é quando o dentista entra numa lógica em que tudo gira em torno de capturar a atenção, sem construir profundidade. A atenção até pode vir, mas ela vai embora muito rápido se não houver substância. A autoridade não depende apenas de ser clicado, depende de ser lembrado. E você é lembrado quando diz algo que reorganiza a mente da pessoa, quando entrega clareza, quando sustenta uma visão forte, quando faz o público perceber algo que ele ainda não tinha percebido. Isso cria uma marca mental. E marca mental é um dos pilares de autoridade. O melhor conteúdo para construir autoridade é aquele que qualifica o olhar do paciente. Guarda isso porque é uma chave muito, muito forte. Seu conteúdo não deve apenas informar, ele deve qualificar o olhar do paciente. Ou seja, depois de consumir seu conteúdo, o paciente precisa enxergar o mercado de uma outra forma. Ele precisa entender e perceber essa grande diferença. Ele precisa entender que o que é naturalidade, o que é sofisticação. Ele precisa entender o que é o planejamento de alto nível e porque certos resultados não devem ser banalizados. E quando isso acontece, você deixa de ser apenas uma fonte de informação. Você vira referência de interpretação. Isso vale muito ouro, porque o paciente começa a usar você como um filtro. Ele passa a comparar tudo com a régua que você ensinou. E quando isso acontece, a autoridade já está instalada. Quem quer atrair o paciente certo precisa aceitar essa autoridade também, porque afasta o errado. Esse ponto é muito importante. Às vezes, o dentista acha que o conteúdo está muito ruim, porque não agrada todo mundo. Mas agradar todo mundo quase nunca é sinal de autoridade. É sinal de neutralidade. Quando você constrói uma visão clara, naturalmente você se seleciona. Você atrai mais de um tipo e afasta um outro tipo. Isso é ótimo, porque a autoridade de verdade não tenta apenas ser tudo para todos. Ela cria nitidez. O paciente certo ele sente identificação. O errado sente distância. Tá tudo bem, porque o pior cenário para o dentista não é afastar o paciente errado, é atrair o volume de gente desalinhada, curiosa demais, sensível a preço demais e sem maturidade para o nível de tratamento que você quer sustentar.
Então, em muitos casos, quando sua autoridade aumenta, sua audiência até pode ficar mais específica, mas sua qualidade de demanda sobe. Isso vale muito mais. E no fim, autoridade digital é confiança acumulada em público. Se eu tivesse que resumir tudo isso, eu diria: autoridade digital é confiança acumulada em público. É o resultado de aparecer com coerência, pensar com profundidade, ensinar com clareza, defender uma visão forte e repetir isso até o mercado começar a te reconhecer por esse território. Ela não se constrói com um único post, não se constrói com um vídeo viral, não se constrói em uma sequência de stories. Ela se constrói no acúmulo, no tipo de impressão que você deixa repetidamente. E quando esse acúmulo é muito bem feito, algo muito poderoso acontece. O paciente começa a chegar já tendo percebido qual a escolha certa. Não porque você gritou mais, mas porque você educou melhor. Então, se você quer atrair o paciente certo, precisa entender: a autoridade digital não é sobre produzir mais conteúdo, é sobre produzir percepção. Percepção de nível, de critério, de profundidade. Percepção de assinatura, porque o mercado digital está cheio de gente aparecendo, mas continua raro encontrar alguém que realmente marque uma grande posição. É exatamente aí que mora a autoridade. E se você gostou desse conteúdo e quer ver muito mais vídeos sobre odontologia, estética, posicionamento, autoridade e crescimento da Clínica Premium, se inscreva neste canal. Eu sou o Rogério Pena e aqui você vai encontrar conteúdos para dentistas que querem crescer com mais clareza, com mais valor percebido e mais força de posicionamento. E me conta aqui nos comentários, na sua opinião, qual é o maior erro do dentista nas redes hoje? É postar sem direção ou falar só do procedimento? Ou até mesmo tentar agradar todo mundo? Nos vemos no próximo vídeo.